Olá, pessoas lindas e inteligentes desse canal. Tudo bem com vocês? Hoje eu queria bater um papo sobre um modelo de prisão Bukele. Você já ouviu falar sobre isso? É um sistema prisional de El Salvador que tá dando o que falar aí no mundo. Luz branca constante, sem banho de sol, sem privacidade, sem proteína. Tudo calculado para destruir o homem de fora para dentro, começando pelo corpo. Quando eu assisti esse vídeo falando sobre esse assunto, meu primeiro pensamento não foi El Salvador, foi sobre você. Porque existe um sistema de controle muito mais sofisticado do que qualquer prisão física, mesmo a de Bukele. E ele não precisa de grades, não precisa de luz branca, não precisa de nenhuma estrutura externa, não precisa de um Bukele. Ele já opera dentro de você. E a maioria das pessoas nem sabe que está presa nesse sistema. Então vamos falar sobre ele. Deus criou em cada um de nós um espaço exclusivo, um lugar que só Ele pode preencher. Mas quando esse espaço fica vazio, e ele fica vazio quando a gente não coloca Cristo dentro dele, a gente não fica simplesmente com esse espaço vazio, a gente preenche com o que nós temos disponível. E geralmente é medo, ansiedade, culpa, necessidade de aprovação, crenças de não merecimento, crença de que vai dar tudo errado, crença de que tudo de ruim acontece comigo. Ah, tá bom demais para ser verdade. É uma crença. Com a crença de que Deus abençoa, mas os outros e não a gente. E aí é que o sistema começa a controlar a sua vida, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Tá entendendo? A prisão que é, e às vezes você nem se percebe disso. Mas deixa eu te explicar uma coisa, a lógica desse sistema. Tudo começa com uma crença que foi plantada dentro de você antes de que você pudesse questionar. Essas crenças são plantadas lá na nossa infância, na convivência com a família, com as pessoas que estão rodeando ali a sua vida, a sua casa. Às vezes a mãe trabalha fora e a criança fica com alguém criando ou numa escolinha. Tudo isso vão formando as crenças. Então, pelas suas experiências, pelas suas dores, que você muitas vezes nem se lembra, porque é de uma fase da vida muito de infância. Essas crenças geram emoções na gente. Emoção de medo, de culpa, de insegurança, de ansiedade, sensação constante de que você não é suficiente. Essa emoção governa todas as suas decisões. E por isso, você aceita menos do que merece. Você some quando uma oportunidade boa aparece. Você fica onde te machuca para confirmar essas crenças. Você sabota o que estava indo bem para confirmar essa crença de que você não merece. Às vezes a gente não se percebe disso, gente. Aliás, na maioria das vezes. E essas decisões que você toma na vida, que te levam para o lugar onde te machuca e tudo mais, confirmam as suas crenças. E assim fica um ciclo vicioso, um ciclo que se fecha e recomeça, se fecha e recomeça, até que você resolva quebrá-lo. Bukele não precisa de grades para prender
Buquelê não precisa, não é isso. A gente não precisa de buquelê com grades para prender a gente. Esse sistema não precisa de nada. Ele usa o que está dentro de você. Entendeu? Então, essa prisão é muito mais séria, porque ela não vem de fora, ela está dentro. Isso não é psicologia. Está no texto. Paulo escreve em Romanos, Paulo escreve em Romanos que não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A renovação da mente não muda o comportamento, não é mudança de comportamento, não é força de vontade. A renovação da mente que pressupõe que existe algo que precisa ser desfeito antes de ser reconstruído. Tá entendendo onde eu quero chegar? Você precisa quebrar, se libertar dessas crenças que te aprisionam. E em João, no Evangelho de João, Jesus diz: a verdade vos libertará. E quem que é a verdade? Para nós cristãos, a verdade é Cristo. Então, é Cristo que vai nos libertar. Mas, às vezes, as nossas crenças nos limitam no nosso relacionamento com Deus. Libertará. Jesus nos libertará, não organizará, não melhorará, Ele libertará, porque o ponto de partida é o cativeiro. Então, do cativeiro, nós precisamos ser libertos. A Bíblia reconhece que existe uma prisão interior e aponta para a libertação como caminho. Não como recompensa, mas como um processo de libertação. A ciência chegou a uma conclusão que a Bíblia já sinalizava há milênios. Eu sempre coloco um ponto aqui, que a ciência sinaliza uma coisa que já tinha na Bíblia, mas acaba que muitas pessoas chegaram a essa verdade bíblica, muitas vezes, pela ciência. Então, vamos lá. O cérebro não responde à realidade, ele responde à percepção que você tem da realidade. Essa percepção é que é moldada pelas suas crenças. Isso significa que duas pessoas podem estar diante da mesma oportunidade. Uma enxerga possibilidade, enquanto outra enxerga uma ameaça. Não porque a oportunidade é diferente, mas porque a crença é diferente. E eu costumo contar uma historinha que eu escutei há muitos anos atrás na minha vida de trabalho, né? Aqui na minha cidade tem muita fábrica e eu trabalhava no escritório de uma delas, e aí no departamento de vendas tinha essa historinha, que 2 vendedores foram para um país aí no exterior e chegou lá e um vendedor ligou para a fábrica e falou: aqui não vamos vender calçado, porque aqui tem muito calçado, né? Fábrica de calçado. Aqui não vamos vender calçado. Ninguém usa calçado. Todo mundo anda descalço. Aí outro vendedor ligou e falou: nossa, mas aqui nós vamos vender muito calçado. Ninguém tem calçado. Tá todo mundo descalço, precisando de um calçado. Então, é a forma de enxergar. É o tal do copo meio cheio ou meio vazio. Ele tá no meio. Você pode enxergar para cima ou para baixo. Então, isso é moldado pelas suas crenças. Você não vê o mundo como ele é, você vê o mundo como você é. Entendeu? Pegou? E se o que você é por dentro ainda opera a partir de crença de escassez, de indignidade, de derrota, você vai continuar produzindo os mesmos resultados, independente do que mude lá fora. As coisas podem mudar lá fora, mas enquanto você não mudar por dentro, você vai continuar colhendo os mesmos resultados. A libertação não é pensar positivo,
não é afirmar coisas boas, não é fingir que está tudo bem. A libertação é identificar a crença que está na raiz de tudo isso e trabalhar ela de verdade, combatê-la. Às vezes, só reconhecer a crença, o ponto onde ela aconteceu, já te liberta, já resolve, como aconteceu com uma mentorada minha. É o processo que Jesus descreve quando ele fala em transformação pela renovação da sua mente. É o que a física quântica confirma quando mostra que mudar o padrão interno muda a percepção da realidade. É o que a psicanálise observa quando mostra que o comportamento muda quando a crença muda. Você muda a crença, você muda a sua forma de ser, de se comportar, de enxergar as coisas, de decidir e de colher, e os resultados que você colhe são outros. Não é um caminho rápido, mas é o único caminho que funciona de verdade. Então, gente, Bukele, lá em El Salvador, construiu uma prisão que destrói o corpo. Mas a prisão mais poderosa que existe não tem grades. Ela tem crenças. Ela tem emoções não resolvidas. Ela tem um espaço dentro de você que deveria estar preenchido com Cristo e que foi preenchido com tudo que te mantém pequena. A libertação começa quando você identifica o que está ocupando o lugar que é de Deus na sua vida. Então eu queria te dizer que o meu curso, O Caminho, foi estruturado e desenvolvido para que você encontre o seu propósito de vida, o sentido da sua vida, para que você possa mudar os seus resultados. Então, a gente une fundamentos da física quântica, da neurociência e da palavra de Deus para fazer esse trabalho, para ajudar você a encontrar o seu propósito. O link vai estar aí na descrição, clica para você conhecer o conteúdo dele. E se esse vídeo fez sentido para você, já curte, comenta e compartilha bastante. Muita gente precisa conhecer esse conteúdo. Até o próximo vídeo.